comigo quando eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, Abençoe e mostre a sua e face. te dê sua paz. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. O motivo desse vídeo sobre amizade, porque é o tema do nosso culto hoje, culto do amigo. Vamos falar sobre amigo, amizade. Eu quero dar um bem-vindo também para quem está nos visitando aqui. Seja muito bem-vindo. Você também que faz parte dessa igreja. É muito bom estarmos aqui juntos, adorando, louvando, tendo essa alegria e um sol já muito quente, que é cultural da nossa cidade. Então vamos falar hoje sobre amigo. Quem tem amigo aqui? Que bom, que bom. Hoje nós vamos falar sobre amizade, mas eu quero trazer um pensamento de amizade de duas formas. Amém? A primeira é você se ver sendo amigo de alguém, né? Esse é um ponto que temos. E o outro lado é a pessoa sendo seu amigo. Amizade é uma via de mão dupla, verdade? Então, como que está a nossa amizade? Eu achei um texto bem interessante na internet. Eu queria ler com vocês, porque para vocês me acompanharem aqui, para ver o quanto que a amizade é importante. Falando assim, ó, segundo a psicologia, a amizade é um dos vínculos mais significativos e importantes que estabelecemos. Isso porque estar com amigos é uma forma privilegiada de socializar. E a socialização, segundo alguns psicólogos, é a base do desenvolvimento humano. Não ter amigos pode ser tão perigoso para a saúde como fumar ou consumir álcool em excesso. Diz um estudo de cientistas americanos da revista PLOS Medicine. Os especialistas afirmam que viver isolado é prejudicial à saúde. Vimos isso quando surgiu a pandemia, né? O quanto que surgiu de casos de crise de ansiedade, depressão, enfim. Fato que é potencializado quando vivemos em tempos de relações superficiais, descartáveis e imediatistas, baseadas em redes sociais.
Então, já que a amizade é tão importante para o ser humano, como estamos vendo nesse texto, como anda as nossas amizades? Na igreja, para nós que somos cristãos, a amizade na sua família, com seus parentes, a amizade no seu trabalho, na faculdade, como anda as nossas amizades? Você tem amigos verdadeiros? Não estou falando de colegas. Amigos verdadeiros? Você se acha um amigo verdadeiro? Que às vezes a gente só quer receber, né? Tendemos a isso. Mas você tem sido um amigo verdadeiro para alguém? Então, como estamos falando sobre amigo e amizade, nós vamos ler um texto na Bíblia que tem tudo a ver com esse tema hoje: amigo e amizade verdadeira. Então, abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia. Eu não vou colocar aqui no telão a escritura. Marcos capítulo 2. E vamos ver uma história de 4 amigos. E esses foram verdadeiros amigos. Vamos ler 5 versículos. Simples, mas versículos que vão nos trazer uma profundidade, acredito eu. Ao estudar esse texto, me ajudou a ver como que andam as minhas amizades, e eu acredito que pode nos ajudar como igreja, e que possamos sair daqui edificados. E pensando, como que anda a nossa amizade? Antes de lermos, convido a todos a fazer uma oração. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado já por entoar louvores tão lindos ao Senhor. Eu espero no fundo do meu coração que o Senhor tenha recebido o que saiu da nossa boca, de cada um de nós aqui, como um louvor agradável, um aroma agradável ao Senhor. Que as palavras que saíram da nossa boca possam ter sido realmente no fundo do nosso coração, de falar o quanto que amamos o Senhor, de cantar com alegria ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus muito bondoso conosco. Obrigado que estamos aqui, obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Não sei qual foi o motivo que o Senhor trouxe, mas o Senhor sabe. E agora eu peço para que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra, Pai. É ela que nos guia, é ela que nos direciona, é ela que nos molda, é ela que nos transforma. E é um privilégio enorme para nós estarmos nesse momento de reflexão da Tua palavra. Usa a minha vida, que o Senhor possa me ajudar a poder me colocar em uma posição de instrumento agora nas Tuas mãos, Espírito Santo. Oro por aqueles que estarão ouvindo a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Trabalha no coração deles, na mente deles. Tira as escamas dos olhos de cada um de nós, para que nós possamos sair desse culto hoje com uma visão um pouco diferente do que é uma amizade verdadeira. Obrigado por Jesus, que é o nosso melhor amigo, e somos muito gratos por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos lá então? Posso ler? Do versículo 1 ao 5. Amém? Ou misericórdia? Amém. Fala assim então. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. O contexto dessa passagem: Jesus tinha acabado de chegar nessa cidade chamada Cafarnaum,
Jesus tinha acabado de chegar da cruzada evangelística, vamos dizer assim. Jesus ele vinha pregando pelas cidades, não só da Galileia, mas das vilas ali próximas à Galileia. E lembrando que Cafarnaum se tornou o quartel-general de Jesus, né? Depois que Jesus começou o seu ministério, Jesus ficou aqui nessa cidade uns 3 anos, e aqui era como se fosse o refúgio de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele estava em uma casa, e o texto fala que essa casa estava cheia. E por onde Jesus pregava, normalmente sempre tinha uma multidão acompanhando ele. E segundo esse texto, não foi diferente aqui. O ministério de Jesus sempre levou muitas pessoas, e essa casa não foi diferente. Alguns estavam nessa casa, talvez por alguns motivos. Alguns talvez estavam lá para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus era um rabino muito sábio. Outros movidos talvez pela curiosidade. Quem é esse Jesus? Quem é esse cara que cura? Talvez outros motivados pela inveja, os fariseus. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que está falando que é o Filho de Deus? Quem é esse homem que faz milagres incríveis? E outros desejosos de serem curados por ele. No versículo 1, e você pode me acompanhar por favor na sua Bíblia, o versículo 1 fala que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E todas essas pessoas que nós vemos aqui no texto que estavam nessa casa, independente por qual motivo eles estavam lá, mas uma coisa é clara para nós no texto: eles foram para essa casa porque Jesus estava na casa. Provavelmente essa casa era a casa de Pedro, né? Estudiosos alegam que era a casa de Pedro. E só nesse primeiro versículo nós já podemos fazer uma aplicação para nós que nos consideramos discípulos de Jesus. Porque quando falamos em amizade com outras pessoas, assim como aquelas pessoas foram naquela casa para ver Jesus, será que os nossos amigos estão vendo Jesus em nossa casa também? Será que os nossos amigos estão vendo Jesus na nossa vida também? Será que os nossos amigos estão vendo Jesus em nosso casamento? Na criação dos nossos filhos? Será que os nossos amigos têm visto Jesus nas nossas repúblicas? Talvez os nossos amigos gostam de conversar com a gente, talvez alguns gostam de pedir até conselhos para nós. Mas será que é porque eles veem Jesus em nós? Ou porque nós concordamos com muitas das coisas que os nossos amigos fazem? Essas pessoas foram até aquela casa por causa de Jesus. Não foi pela casa, não foi pelo paralítico, foi porque eles queriam ter um contato com Jesus. Queriam estar com Jesus, ouvir Jesus. E nós, como discípulos de Jesus, nós podemos fazer com que os nossos amigos vejam Jesus através da nossa vida. Independente da casa, independente do lugar. Pessoas podem ouvir Jesus através de nós. Elas podem ouvir os conselhos de Jesus através de nós. Assim como aquela casa foi instrumento para as pessoas se encontrarem com Jesus, cada discípulo pode ser um instrumento também para as pessoas encontrarem e ouvirem Jesus. Amém. Amém? E essa narrativa ela é muito boa.
Pode parecer simples, mas ela é muito boa. E eu quero que foquemos nas 4 pessoas. No caso, os 4 amigos do paralítico. Os 4 que levaram o paralítico até Jesus. E eu quero destacar 2 características desses 4 amigos. Porque eu acho que vai nos mostrar o que é uma amizade verdadeira. Às vezes confundimos o que é amizade, né? Mas a Bíblia nos traz para essa profundidade do que é ser amigos verdadeiros e ter amigos verdadeiros. Amém? Então, o princípio é, nós não sabemos se esse paralítico tinha família. O texto não fala. Fala que quem ajudou ele foram os 4 amigos. E esses 4 amigos fizeram um esforço enorme para que esse homem fosse curado. E para que ele encontrasse a cura para a situação que ele se encontrava. No versículo 3, me acompanhe por favor na sua Bíblia. Fala, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. A primeira característica que vejo nesses homens, e que mostra uma amizade verdadeira, é que eles viam no paralítico um significado, e não utilidade. Eu vejo na atitude dos 4 amigos, eles viam mais o significado daquele homem, a importância do ser humano, que estava ali sofrendo por anos, tendo empatia por ele, mais do que a utilidade que aquele paralítico podia ter para aqueles 4 amigos. O significado que uma pessoa tem pela outra dura para sempre. Com certeza você tem alguém na sua mente agora que tem um significado para você. Seja em momentos bons ou ruins, mas significa, e nós guardamos no nosso coração. Porque marca, é importante para nós. A utilidade é passageira. A utilidade, ela não sustenta uma amizade. E precisamos entender que cada pessoa possui um significado, cada pessoa possui um valor, e não apenas utilidade. Tem pessoas que fazem das outras amigos utilitários. Usam, e quando não precisa mais, descarta. Não liga mais, não aparece mais, não fala mais, vê na rua, finge que não conhece. Isso é uma amizade utilitária. A utilidade passa, mas o entendimento do significado e valor que uma pessoa tem dura para sempre. E muitas das vezes podemos achar que temos amigos verdadeiros ao nosso lado. Ah, mas tal pessoa é minha amiga. Não, ele é meu amigo. Mas na verdade, posso estar sendo um amigo utilitário. Você pode estar sendo um amigo utilitário. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa some do nada. Você tem uma amizade com a pessoa some. E aí foi o que eu falei. Parece que a gente não tem mais utilidade para aquela pessoa. E isso é muito triste. Porque isso machuca. Isso frustra o nosso coração. É frustrante. Sem essa utilidade, não tem diversão. Não tem papos profundos. Não tem um visitar a casa do outro. Não tem. Porque essa amizade é baseada na utilidade. O que você pode me dar? Nada. Então, somos amigos. Mas isso não é uma amizade verdadeira, como estamos vendo na Bíblia. E esse ponto cabe a nós também. Lembra que eu falei no começo? Tem gente lá no portão, gente. É uma via de mão dupla.
Porque nós podemos estar fazendo de outras pessoas amigos utilitários e não pessoas com significado para nós. O que esse paralítico poderia oferecer para essas 4 pessoas? Ele podia andar? Não. Ele trabalhava? Possivelmente não. Não sabemos como ele vivia, o texto não fala. Mas que utilidade esse paralítico daria a esses 4 amigos? Mas sabemos que esses 4 amigos viam o paralítico com algum significado, com um valor de ser humano, via o sofrimento dele, independente se ele seria útil para alguma coisa para eles ou não. E aí eu acho que aqui cabe 2 perguntas para nós que podem nos fazer refletir. As pessoas que você vê como seu amigo, ou seus amigos, são pessoas com significado para você ou são amigos utilitários? Por que você vê isso? As pessoas que você vê como seu amigo é uma pessoa com significado? Significa algo para você? Ou é um amigo utilitário? Você tem sido um amigo com significado para os seus amigos? Ou você tem sido um amigo utilitário também? Como que você vê as suas amizades hoje? Faz sentido isso, irmãos? Amém? E nós não podemos perder isso de vista. Porque nós vimos a importância da amizade. Precisamos analisar os nossos relacionamentos. São saudáveis? Ou são relacionamentos não sólidos? São relacionamentos que não está edificando a nós e nem ao próximo, e nós temos aquele engano que eu gosto, sabe? Eu sei que não é uma amizade verdadeira, mas eu levo como se fosse, e a gente vai se enganando. Eu acho que com isso as 2 partes podem se machucar. Vamos para o próximo? Amém? Vocês estão bem? Amém? Animados? Prega, Lê! Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verdadeiros amigos se esforçam para corrigir os defeitos. Vemos nesse contexto que os 4 amigos removeram parte do teto. E aí eles conseguiram baixar o paralítico na frente de Jesus. O esforço desses 4 amigos foi para buscar uma solução para o defeito que existia no corpo daquele homem. E essa atitude tem tudo a ver com uma atitude que nos mostra uma amizade verdadeira. Porque nós precisamos ter essa atitude com os nossos amigos. E orar para que Deus nos dê amigos assim, para também nos corrigir. Nesse caso aqui, que estou falando especificamente, nós estamos falando de 4 homens que não poderiam corrigir o defeito físico do paralítico, amém? Eles não podiam fazer nada. Só Jesus poderia ajudar aquele homem. Mas tem coisas que nós podemos corrigir em outras pessoas. Não podemos corrigir o físico. Mas, por exemplo, o caráter, nós podemos corrigir. O coração, nós podemos corrigir. A atitude, nós também podemos corrigir. E essas mesmas coisas, nossos amigos podem nos corrigir também. Amém? Amém. Só que às vezes vemos amigos fazendo coisas erradas
E muitas das vezes não corrigimos. Nós não ajudamos. Nós não falamos. Mas são os nossos amigos. Falamos que amamos nossos amigos. Queremos o bem dos nossos amigos. Mas quando nós vemos coisas erradas, às vezes nós não corrigimos. Às vezes nossos amigos podem querer nos corrigir também. Das coisas erradas que falamos, que fazemos. Mas quando isso acontece, como que ficamos? Como reagimos? Como falamos? Porque às vezes nós falamos que o outro é o nosso amigo. Mas e quando o nosso amigo quer nos corrigir? Nós nos colocamos numa posição de que ele é o nosso amigo e a gente vai ouvir, sendo humilde para ouvir? Nós vemos nesse texto que o paralítico foi humilde e ele deixou ser ajudado pelos seus verdadeiros amigos. E esse é o espírito de uma amizade verdadeira, irmãos e amigos. Pessoas que gostam de uma da outra, que querem o bem uma da outra, corrigem uma a outra. Amém. Provérbios 27, versículos 5 e 6 fala: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu prefiro ter um amigo que me corrige abertamente, que pode até me ferir com as coisas que a pessoa vai falar, mas isso mostra lealdade, do que a pessoa vê eu fazendo coisas erradas e em nome da amizade não me ajudar, não falar naquilo que eu estou errando. A Bíblia fala que isso é inimigo. Amigo verdadeiro é aquele que te corrige, que procura te ajudar, que coloca o dedo na ferida do pecado, que te aconselha com a Bíblia, que não tem medo de falar a verdade nos seus olhos, como Jesus fez e nos mostra na Bíblia em várias vezes. E não aqueles amigos que ficam bajulando, passando a mão na cabeça, e vê a gente fazendo coisas erradas, às vezes até apoia. Isso não é amizade verdadeira. E se você é um amigo verdadeiro, você deveria corrigir as coisas erradas que você vê em seus amigos. Ter coragem de ir lá e falar. Com muito amor, lógico, muito respeito. Mas se é amigo verdadeiro, te deveria ir lá ajudar e corrigir. Em nossas amizades, como tem sido essa prática de corrigir? De você corrigir o outro e de você ser corrigido. Como que está as nossas amizades? Se sua amizade, se você não tem a abertura de falar com muito respeito com a outra pessoa, se você não tem essa abertura de falar aquilo que você pensa ou aquilo que você está vendo na vida da outra pessoa, e se você não dá abertura para o seu amigo falar de você, isso pode ser qualquer outra coisa, menos uma amizade verdadeira. Não é o que a Bíblia nos aponta. Eu tenho o privilégio de ter como amigo o Vitor, o Caio e o Ed, que são as pessoas mais próximas de mim aqui, e amém que eles não têm receio de falar e de me corrigir quando eles veem coisas erradas em mim. E eu espero nunca ter tido uma atitude orgulhosa com eles de querer me defender, porque eu acho que isso é importante, ter amigos que olham no seu olho e falam: Lê, eu acho que isso. E eu me sinto amado quando qualquer um aqui da igreja vem em mim e mostra o meu erro daquilo que eu estou fazendo de errado. Vocês sabem disso.
estou falando. Porque eu sou um pecador e não sou melhor do que ninguém. Não estou em um nível melhor do que ninguém. Erro até mais do que cada um de vocês aqui. E eu gosto que pessoas venham me corrigir. E eu espero manter esse coração até o fim da minha vida, porque eu preciso de ajuda. Amém? Amém. Versículo 3, me acompanhe, por favor. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que a Bíblia deixa claro e dá números que eram 4 amigos do paralítico? O que vocês acham? Por que a Bíblia é específica de 4 homens? O que vocês acham? Um de cada vez, porque todo mundo falando assim, eu não consigo entender. E aí? Nada? Nenhuma sugestão? Fer? Ele poderia ter mais amigos, mas só esses 4. E se dispuseram a. Legal. Legal, Fer. Você tirou da boca da Gica, acho que a gente ia falar isso. Não? Mais alguém? Eu também não tenho a verdade absoluta não, tá? Eu tenho uma linha de pensamento aqui, mas vamos lá. Carol? Eu pensei numa cadeira, numa mesa. Quando a gente tira um pé, ela cai. Amém. A maca nessa época realmente era uma maca que tinha que ter 4 pessoas mesmo. O que eu acho? Eu acho que isso tem a ver que nós podemos contar nos dedos quem são os nossos amigos. Em meio a uma multidão que estava naquela casa, o paralítico pôde contar com apenas 4 pessoas que ajudaram e foram com ele até o fim. Ou seja, o paralítico só pôde contar com 4 pessoas. Ele tinha família? A gente não sabe, mas foram esses 4 que ajudaram ele. E eu acredito que para nós hoje não é diferente quando a gente pega essa aplicação nos dias de hoje. Porque nós vivemos o tempo todo mediante a multidão. Multidão dos críticos, não é verdade? O que mais tem é pessoas para nos criticar. Vivemos na multidão dos falsos amigos, tapinha nas costas, mas ainda há aqueles que podemos contar na palma da mão. Você consegue contar nos dedos os seus verdadeiros amigos? Aqueles que estão com você até o fim. Você consegue dar nome a eles? Pega a mão. Olha para a sua mão. Você consegue dar nome aos seus amigos? Difícil, né? Amigos da forma que a Bíblia está nos mostrando. Amigos que te veem como um significado e não como uma utilidade. Amigos que te corrigem. Amigos que você dá abertura para ser corrigido. Você consegue contar na palma da sua mão? Quem são os seus amigos hoje? Por que eu trouxe esse ponto de contarmos os nossos amigos na palma da mão? Porque eu particularmente acho muito estranho alguém falar que tem muitos amigos verdadeiros. Eu acho estranho. Ah, não, eu tenho vários amigos verdadeiros. Ah, eu abro da minha vida com um monte de gente. Ah, eu tenho um monte de gente que me vê como um melhor amigo. Ah, isso aí tá meio estranho. Porque se a gente tem essa linha de pensamento de que temos vários amigos verdadeiros, talvez podemos estar tendo relacionamentos superficiais. Jesus tinha 12 discípulos, mas eram 3 mais próximos dele. Até Jesus tinha 3 mais próximos dele.
a gente não consegue ser verdadeiro, a gente não consegue ser humilde de coração, sabe, rasgar o coração com muitas pessoas. Mas quem são esses amigos? Tem que ter pelo menos um na sua lista e na minha lista. Quem é aquele que você se abre, que você fala, que você chora? Que quando dá algum problema, você já pensa na pessoa, preciso falar com aquela pessoa, preciso falar, desabafar. Quem é essa pessoa? Vivemos hoje num mundo superficial. Que as pessoas mais postam hoje em dia é Facebook, Instagram, e todo mundo é feliz ali. Todo mundo é feliz, ninguém é triste. E nas fotos, às vezes, que nós postamos, tem um joinha, um coraçãozinho, mensagem lá embaixo, mas daquilo que você vê ali, quem são os seus amigos verdadeiros? Segundo a Bíblia, não são amigos verdadeiros. Eu quero concluir isso aqui. Qual foi o maior bem que um amigo já te fez? Quem pode compartilhar aí? Você falou, nossa, esse amigo ele fez isso por mim, caramba, me ajudou, me tirou do fundo do poço, sei lá. Quem pode compartilhar com a gente? Vocês falaram que vocês tinham amigos verdadeiros, né? Agora eu quero ver. E aí? Fala, Elis, primeiras damas, tá? Depois do carro. Fala, Elis. Tem uma amiga que, quando eu estava longe da igreja, ela se aproximou de mim e começou a me animar, me ajudar a lutar a importância de eu estava longe. Quando eu achava que eu tinha pessoas ao meu lado, mas realmente, como você falou, no momento em que eu precisava contar com aquelas pessoas, mesmo tendo em volta, eu não pude contar com elas, né? Amém. Então, realmente, não eram os meus amigos verdadeiros, mas essa amiga de longe, ela pôde me ajudar Amém. muito mais do que aqueles que estavam mais perto de mim. Mais do que a multidão, né? Bom. Caião? Bom, eu acho que no momento que eu estava passando por uma fase emocional muito difícil na minha vida, eu tinha muitas pessoas ao meu redor, mas nenhuma delas tiveram coragem de me mostrar o caminho de conhecer Jesus, de conhecer a Bíblia. E esse amigo Marcelo foi o único corajoso, de me convidar, porque outras pessoas viam que eu precisava disso, mas não tiveram coragem de me convidar, e ele me convidou e hoje eu estou aqui. Amém. Muito bom. Mais alguém? Gente, vocês falaram que tinham amigos verdadeiros. Cadê as histórias agora? Gente, esses amigos fizeram um bem enorme ao paralítico. Acho que todos nós aqui concordamos, né? Eles ajudaram, eles pagaram o preço de subir lá no telhado, de tirar a fé deles também. Cara, amigos incríveis, fantástico. Amém? Estamos de acordo com isso. Mas ninguém fez um bem maior para aquele paralítico que Jesus. Jesus superou os 4 amigos. No versículo 5 fala: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus deixa claro no texto que a fé dos 4 amigos, junto com a fé do paralítico, foi o que fez Jesus curar aquele homem que vivia daquela forma por anos. E Jesus ele usa essa frase, né? Seus pecados estão perdoados. Existe um contexto cultural da época. Eu acho que é importante a gente entender. Na época, quando uma pessoa era cega, paralítica, leprosa ou qualquer outra doença terrível da época, a sociedade costumava falar que essas pessoas estavam daquele jeito por causa do pecado delas ou por causa do pecado dos seus pais, ou era pecado de geração. Então, quando Jesus fala isso ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, até antes de falar que ele estava curado, porque para Jesus era mais importante perdoar os pecados, muito mais do que curar algo físico.
Jesus estava tirando um peso das costas daquele homem perante a sociedade. E eu fico imaginando como seria a estima daquele homem. Já não poder andar, e às vezes ouvia de pessoas: você merece isso, porque você é um pecador. Os seus pais devem estar em pecado. Ou foi seu avô que pecou. Isso aí é pecado. Ouvia palavras ruins. Vivia talvez com um peso por causa da opinião das pessoas. E nós podemos nos sentir assim às vezes. Colocamos um peso em nós, nos medindo pelo que a sociedade fala ou pensa sobre nós. Nos medimos com o padrão do que a sociedade fala, fazemos coisas que sabemos que são coisas erradas, mas só para estarmos engajados ali, né? Com nossos amigos, tal. Acabamos cedendo e depois ficamos mal. Porque até para nós que somos cristãos, as pessoas estão de olho em nós. Uma coisa errada que a gente faz, não vem um para aplaudir as coisas certas. Mas quando a gente faz uma coisa errada, é um mundo. E da mesma forma que Jesus tirou esse peso desse homem por algo cultural, Jesus quer tirar o nosso peso também. Eu não sei como que você está com as suas amizades. Não sei se você foi machucado pelas suas amizades. Se alguém te feriu, falando que era seu amigo e te traiu, ou falou mal de você para alguém, eu não sei. Mas Ele quer tirar esse peso de você também. Só que nós precisamos imitar o paralítico. Porque por mais que ele ouvia a sociedade, pelo estado dele, nesse momento ele deu mais ouvido às palavras de Jesus. Os seus pecados estão perdoados. O que os outros falavam, dane-se. Eu vou ficar com o que Jesus está falando para mim. E ele falou que os meus pecados estão perdoados. É isso que nós precisamos fazer. Ouvir mais Jesus do que a sociedade. Nossos amigos podem fazer muitas coisas boas para nós. E nós podemos fazer coisas boas para os nossos amigos. Mas mesmo sendo e tendo amigos incríveis, nós nunca vamos conseguir fazer o que o nosso melhor amigo Jesus fez por esse homem e faz por nós hoje. Não vamos conseguir. Estamos muito longe disso. Porque olha o que Jesus fez por nós. Em João 15 fala: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. O padrão de amor não é o nosso padrão, é o padrão de Cristo. E que padrão é esse? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, Jesus falando, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. Que convite! Isso é um convite para nós. Os amigos do paralítico fizeram tudo o que eles podiam fazer por ele. E fizeram um trabalho incrível. Mas nenhum deles chegou a dar a própria vida em favor do paralítico. Nenhum deles. E sendo honestos, dificilmente algum amigo nosso daria a vida por nós. Vamos ser honestos? E dificilmente nós daríamos em prol do nosso amigo. Bem difícil. Estamos na mesma página? Todos nós
Concordamos com isso? É difícil. O que Jesus falou nessa passagem de João 15 se cumpriu. Está consumado. Ele morreu por nós. Jesus tanto quer ser nosso amigo que deu a sua vida em nosso favor. Jesus é o nosso melhor amigo. Eu não sei como você viu os pontos que eu trouxe aqui dos amigos do paralítico, em questão a uma amizade verdadeira. E pode ser difícil para alguns de nós ver essas características que eu falei em nossos amigos. Caramba, tal pessoa não está nessa característica, acho que não me corrige. Sei, talvez não vejo como, me vejo como um amigo utilitário, enfim. E também pode ser difícil para a gente olhar em nós essas características que nós vimos aqui. Em nós. Mas com certeza todas essas características são fáceis de ver em Jesus. Facilmente. Jesus é o melhor amigo porque Jesus morreu primeiro na cruz por nós. Ponto. E porque Jesus, ele vê um significado em cada um de nós aqui. Você sendo cristão ou não, você para Jesus é um significado. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você não veio a esse mundo por acaso. Não foi a explosão do Big Bang. Não é nada disso. A Bíblia fala que Deus formou cada parte de nós. O seu cabelo é assim porque Deus te fez assim. A cor da sua pele é assim porque Deus te fez assim. A sua altura é assim porque Deus te fez assim. Você tem um significado para Deus. Jesus não morreria na cruz por nada. Por algo que não tem valor. Não. Você tem um significado. Nós não somos apenas uma utilidade para Jesus. E muitas pessoas pensam sobre isso. Porque a igreja faz muita coisa na igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso. Nós não estamos aqui para ter uma utilidade apenas. É porque nós entendemos o nosso significado e por sermos gratos, aí a gente tenta, naquilo que a gente pode, fazer alguma coisa para Deus. Mas, sendo sinceros, o que nós podemos oferecer para Jesus? Nada. Tocar, cantar, servir, pregar, misericórdia. Não podemos oferecer nada para Deus. Vivemos à base da graça e da misericórdia dele. Amém? Jesus é o melhor amigo porque ele nos corrige através da sua palavra. Ele não tem nenhum problema de corrigir eu e você sobre qualquer área da nossa vida que tem na Bíblia. A questão é, estamos abertos a sermos corrigidos por Jesus? Aí já é uma outra parte. Mas ele corrige. Ele nos direciona. Ele nos guia. Porque ele nos ama. Porque ele vê em nós um significado. Ele quer nos manter perto de Deus. Que possamos pensar em nossas amizades. E que possamos pensar também que temos a possibilidade de sermos amigos de Jesus. Ele já fez a parte dele. Morreu na cruz. Temos a Bíblia. Temos a igreja. Agora a pergunta é: nós queremos ser amigos de Jesus? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Te agradecemos, Jesus, porque como que é bom poder imaginar e pensar que o Senhor deseja tanto, Jesus, que nós nos acheguemos ao Senhor para sermos amigos do Senhor. E nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Somos pecadores, falhos, sujos, Deus.
O Senhor é tão limpo, tão santo, tão glorioso, tão poderoso, mas ainda assim o Senhor nos quer perto do Senhor. Obrigado, Jesus. Para aqueles que se consideram cristãos, que o Senhor possa nos dar ainda mais desejo e fome de sermos cada vez mais amigos do Senhor, Jesus, de buscar o Senhor, de recorrer ao Senhor. E para aqueles que não se consideram cristãos, que eles possam ter a coragem e a força e a fé necessária para dar os passos para alcançar essa amizade com o Senhor, que, pelo menos para mim, com 14 anos como discípulo, tem sido os melhores anos da minha vida, Deus. Obrigado por esse tempo, que o Senhor possa nos ajudar a pensar como andam nossas amizades aqui na igreja, na nossa família, seja lá onde a gente está, que possamos buscar e ser, principalmente, amigos verdadeiros, no padrão que a Bíblia nos mostra, com o coração daquilo que o Senhor nos mostra, Jesus, e com os ensinamentos da Bíblia. Obrigado por Jesus, obrigado por sermos nosso amigo, Jesus. Muito bom estar do seu lado. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um louvor. Vamos continuar nosso culto.